Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Perdi Geek. No vídeo de hoje relembraremos essa obra que é um tanto quanto ignorada, principalmente pelo seu fator viajado, seu fator maconhagem, né? Não direi nem tanto pela complexidade. Falaremos disso aqui, ó, Blood, uma história de sangue. E aí, rapaziada, espero que vocês sejam bem, tá? Não vamos perder tempo, vamos falar da HQ, tá bom? Vou mostrar aqui pra vocês, ó, o acabamento, tá? Edição de capa dura, verniz, né? Outra capa aqui, tá bom? Não sei se eu vou conseguir mostrar, mas essa edição tem um siriguela aqui, um macetezinho, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver. Como se fossem os dentinhos e esse símbolozinho aqui no morcego, que tem a ver com a história, tá? É uma edição de capa dura, a capa é fosca com esses detalhes em verniz e o papel é o couché, beleza? Pois então, do que fala a história? Um garotinho, né, é um bebezinho praticamente, ele é encontrado no leito de um rio, né, igual aquela história da Bíblia, dependendo, eu não vou lembrar a figura da história, né, peço desculpa, mas igual o bebezinho que vem descendo num cesto pelo rio e uma moça pega ele, assim como nessa história da Bíblia, também acontece aqui. O bebezinho em um cesto, né, ou ele vem boiando devagarinho, né, em segurança de certa forma, digamos assim, acolhido, né, ele é coletado ali por uma moça. E ao pegar ele, né, devido até uma coisa anterior dela também, ela sente um chamado muito forte, uma conexão muito forte com esse garotinho e pega ele para criar, né, para chamar de seu, o filho próprio. E é engraçado porque, já deixo avisado aí, que não falei na introdução, essa história ela é extremamente cheirada, extremamente viajada. Apesar de que você consegue entender a sequência de acontecimentos, as coisas, o vai e vem das coisas, né? Fulano, aconteceu isso com ciclano, tal assim, assim assado, foi do lugar A ao lugar B. O que você fica, digamos, imaginando seriam as bases, as referências de onde aonde tudo isso vai dar e de onde ele tirou essas ideias, sabe? Porque de um dia pro outro, esse rapazinho, né, depois de um tempo ele vai ser chamado de Blood, por isso o nome da história, né, por isso que é uma história de sangue, etc. Ele já se torna um rapaz, digamos, um adolescente, quase um adulto, né, um jovem adulto. E ele sente um ímpeto muito forte, né, assim como foi o lance da conexão com a mãe dele, ele sente um chamado do mundo, digamos assim. Ele se despede da mãe e vai explorar novas paragens. E nessas andanças, eu vou falando até onde eu conseguir lembrar e até onde é permitido assim falar, porque se eu começar a falar muito além, vai dar um pouco de spoiler da história e muito das reviravoltas e da graça da história tá ligado a essa sequência dos acontecimentos, uma reviravoltazinha, etc, tá? Ele vai explorar, se despede da mãe, como eu disse anteriormente, e vai viver a vida, né? Vai andar, vai explorar os lugares do mundo. E ele topa com uma, digamos, uma tribo, né? Uma tribo de pessoas que estão até nuas, é até engraçado que ele olha assim, ele parece ser um pouco mais civilizado, e essas outras pessoas dessa tribo parecem um pouco mais selvagens, tanto que eu não sei se você parece a imagem, ou se eu botei na capa, né? Eu já coletei aqui para poder arrumar para vocês depois. São 3 pessoas nuas, né? Um cara, uma moça e uma criancinha. Talvez ali de uns 8, 10 anos no máximo, que é essa tribo de selvagens. Mais tarde, né, depois de um ocorrido e até acho que interpelam ele de noite, né, conseguem interceptar ele, não esses 3, se não me engano, mas outras pessoas ou a tribo toda pegam ele de jeito e infectam ele, né? Ele vai acabar se transformando em vampiro porque essa tribo, ela era de vampiros. Daí pra frente eu realmente vou deixar pra sua conta, tá? Só dando mais alguma pincelada, ele mais adiante vai encontrar uma moça, vai encontrar um sábio com um símbolo na testa, né? Que ele sente uma certa familiaridade. Ele vê ele quase como se fosse um duplo, tá? Fica uma dica aí pra vocês, tá bom? E com essas andanças pós-vampiragem, né? Pós-transformação, ele vai ter a sua viagem, o arco maior dessa viagem, né? Que ele vai explorar mais lugares, ele vai encontrar mais pessoas, outros seres, sabe? A arte colabora muito com isso, né? Vou até falar um pouco mais sobre isso também. Ele encontra essa moça, ele vai ter, digamos, uma vida com ela de certa forma, e vai avançando e a história vai tomando ares muito viajados, coisas muito místicas, digamos assim, sabe? É até complicado botar isso em palavras, porque eu não quero entregar digamos, o ouro. Essas partes da graça da história estão muito ligadas às reviravoltas e aos desenrolares da trama. Antes de falar da arte, né, eu gostaria só de deixar esse restinho do porquê desse esquema narrativo, né? Se não me engano, tem até nos textos dessa edição, e tem gente que brinca, ou foi já admitido, que o roteirista, que é o J.M. DeMatteis, né, o cara que fez a Liguinha, fez o Moon Shadow, fez a Última Caçada de Kraven, o Homem-Aranha, uma caralhada de coisa, ele até era pra ter vindo, né, na CCXP de 2024, mas infelizmente ele se adoentou, tadinho, ele não teve condições de vir, também não tiveram como botar outro cara pra substituir ele, até virou um caos lá na época, né? Esse vídeo aqui tá saindo, se eu não me engano, em fevereiro, né? No finalzinho de fevereiro.
Então, ali para dezembro, né, que foi a CCXP, se você acompanha a Gibisfera brasileira, talvez ficou por dentro, né? Foi o J.M. DeMatteis e eu acho que o Gary Conway, né, que é o cara que tem a ver, principalmente, né, o criador ou co-criador do Justiceiro, por exemplo. Como eu dizia, o J.M. DeMatteis, ele fez um esquema, e aí que a gente brincou, talvez a base de muita droga também, que justificaria, ele fez isso num esquema chamado fluxo de pensamento, que né, é meio que autoexplicativo, mas vai que você não sabe, ele vai escrevendo conforme as coisas vão chegando na mente. Isso, por um lado, pode ser legal, pode te dar umas coisas muito viajadas, como isso aqui também foi, por isso que também o povo brinca que deve ter tido um empurrãozinho de licergia, LSD, maconha, sei lá, né? Mas também pode criar, digamos, certos obstáculos, certos entraves, porque ao mesmo tempo que você está indo no que a cabeça digamos assim, te aconselha, né, no que você está indo, no que seu pensamento vai gerando, vai sendo gerado, seus pensamentos, você pode acabar ficando, né, chegando num beco sem saída, criando contradições da sua própria narrativa e digamos assim, cavando um buraco para você mesmo cair lá na frente. Avaliando a história nesse sentido, né, e botando a viagem de lado, você consegue entender a sequência dos fatos, como eu disse, né? Ele consegue ir do lugar A para o lugar B, você consegue entender as motivações. Tem um momento, por exemplo, que ele meio que troca de dimensão, é até legal, assim, você vê. Você entende que é tudo muito na base dessa viagem, dessa cheiração, mas faz sentido com a história, porque ela é toda permeada desse misticismo, desse lirismo, dessa licergia também. Falando da arte pra vocês agora, rapaziada, ela ficou por conta aqui do Kent Williams, que se não me engano é metade da dupla criativa na parte da arte do Moonshadow, né? Porque o Moonshadow, se não me engano, é o J.M. DeMatteis, o John J. Murphy ajudando na arte e o Kent Williams. Aqui é só Kent Williams na arte e o DeMatteis no roteiro, beleza? Kent Williams também já ajudou em partes do Sandman, fez outras coisas, o Blood também é muito conhecido, Wolverine Destrutor Fusão também, né? Ajudou quase no mesmo estilo, só que no Wolverine Destrutor Fusão o Walter e a Louise Simonson, né? Nessa época, não sei se ainda hoje, né? Mas pelo menos o casal Simonson tava junto nessa época, nessa minissérie também, né? Do Wolverine que eu tô falando, tá bom? O caso aqui, pessoal, a arte aqui combina demais. Tanto pelo esquema do que ela casa com a própria história, quanto pelo que o próprio autor já traz, né? Igual, por exemplo, o clima, o estilo, as feições. Como é que eu posso botar isso em palavras? Você quer uma parada sombria, você quer uma parada viajada, mas muito densa, muito forte, muito pungente, traga o Kent Williams, que nem a gente brinca. Se você quer uma putaria, não liga tanto pros rostos das moças, traga o Milo Manara. Você quer aquela fodelância, aquele negócio ultra viajado, mas muito detalhado, muito bonito, por exemplo, de ficção científica, Moebius. O Kent Williams, ele traz isso consigo, ele traz esse clima, essa densidade, essa, digamos, sombria não, mas digamos assim, algo, talvez não nesses termos, né, mas algo como se fosse a Dark Fantasy. Você quer um negócio barra pesada, você lê, você sente uma parada opressiva, um negócio que pode até te jogar para baixo, Kent Williams é a pedida certa para você. Ele faz cenários sombrios, seres imaculados, né, até o próprio velho de cabelos brancos, ele parece quase um santo nesse sentido, né, ele é todo branco, a única cor assim mais diferente é o símbolo na testa dele e tal. Sabe, é bem bacana mesmo. E não só isso, ele também traz seres deformados, porque mais pra frente vai aparecer um bichinho, né? Ele parece quase como se fosse um balãozinho. Lembra um robô? É bem, como eu disse, é bem viajado. Você não pode se ligar a muita coisa, mas fica parecendo quase como se fosse um androide, um ciborgue, uma porrinha desse tamanho que sai voando e tem meio que o contato ali com o Blood mais pra frente na história. Tanto pelo estilo, como eu disse, do que você quer que o Kent Williams vai te agregar à história, ele também ajuda bastante na caracterização dos personagens. E aí você não tem como saber assim se foi o Kent Williams que trouxe e o DeMatteis aproveitou, ou se foi o DeMatteis que pediu e, digamos assim, o Kent Williams personificou, criou, né, fez o design para poder se encaixar nas vontades do roteiro do DeMatteis. E falando também da narrativa, não tem nada de muito diferente, mas o charme está no traço. Colagens, pinturas, desenhos a lápis, é muito bacana mesmo, né? Se você quer ver um trabalho mais extenso por parte dele, tem tem o Moonshadow, né? Mas eu ainda não li. Tem ali também algumas histórias pingadas da série do Sandman, principalmente as últimas, se não me engano, né? Tem também a minissérie Destino, Crônicas de Mortes Anunciadas. Tem bastante coisa ali que ele ajudou, né, principalmente. Você pode ler, né, que nem até no texto original quando eu pus, os meus 2 neurônios de mamaco podem não ter ajudado tanto na compreensão e talvez pela bagagem, né, por mais que eu tenha feito esforço, quem sabe
A gente tá em 2025 agora, né? Quem sabe ali pro fim do ano, quem sabe daqui 1, 2 anos eu possa reler com um pouco mais de experiência. Mas você consegue pegar diversas, digamos assim, referências culturais, esse negócio da Bíblia, até por exemplo, se você for pegar pelo comecinho do Blood descendo o rio abaixo por um cesto, né? Pelo rio e tal, né? Dá pra pegar mais coisas, talvez o Adão e Eva, porque mais pra frente, até pela própria capa, né? O Blood ele vai patolar a moça que anda com ele, né? Ele vai fazer um brasileiro, um bonequinho na moça. E isso até é um desenrolar bem, digamos assim, intenso na história, né? Uma coisa muito dramática, assim, do momento, que você até fica, caramba, tal. Pois bem, é isso, tá? Peço desculpa, talvez que, pô, o Ivan não falou um negócio de ponta a ponta, não conseguiu explicar com tantos detalhes. É porque quando eu li essa história, da vez que eu li, né, esse texto, essa resenha que eu tô fazendo pra vocês em vídeo, é baseado na minha primeira impressão da época. Então eu me preocupei mais na minha primeira leitura para entender, né, o decorrer, a sequência, digamos, a cadência dos fatos. E nisso a história ela consegue ser muito competente. E aí agora você entender as bases, as referências, se tudo que tá ali tem um nexo, aí é quando eu tô falando, tô falando aqui pra vocês que vou ficar na fraquejada, vou decepcionar um pouco vocês, talvez pela pressa de quando eu li, talvez pela falta de bagagem, ou porque é o que todo mundo fala e eu acho que é o mais plausível de ser. Muita droga, muita cheiração e o tal da teoria, né, da técnica do fluxo de pensamento. Então como é que você vai fazer um trem empatolado um atrás do outro à base de muita, né, qualquer outra coisa que seja aí que você possa imaginar. Então, assim, é uma obra legal, recomendo a leitura, pode ler pela internet, faça como você quiser, tá? Fica aí já avisado, tem essa edição do Pipoca Nanquim que é a mais completinha, saiu em formato de minissérie na Abril, o ano não vou lembrar, e depois pegaram, né, o povo, até principalmente o povo do próprio Pipoca Nanquim, que eu já vi usar bastante esse termo, é o tal do encalhernado, pegava as mensais aí que tava jogada nas bancas, os encalhes, e meio que recapeavam elas, né, pegavam as 4 mensaizinhas, talvez tiravam as capas ou deixavam mesmo, não sei, tá? E no caso botava uma nova capa vendendo como se fosse uma nova edição. Eu lembro que tem isso pro Blood e tem isso também pro Moonshadow, né? Só que o Moonshadow saiu pela Globo. É uma história que vale a experiência, tá? De qualquer forma, recomendo a leitura aí. Você pode não gostar, mas é que nem quando eu brinco muito por aí. Principalmente quando é pra falar mal, quando você leu, é gostoso demais. Porque falar pelos cotovelos todo mundo fala. Quando você tem experiência própria, é melhor ainda, tá? Da minha experiência, da minha perspectiva, mesmo sendo cheirada, sendo viajadaça, ainda é uma boa experiência de leitura. Pra você ver, digamos assim, até onde pode ir a imaginação das pessoas fazendo uma historinha dessa. E a arte do Kent Williams, né, levanta a barra, levanta a nota lá em cima. Forma de falar porque eu não gosto de botar notas, né? Eu quero dizer que, digamos assim, um grande ponto a se ressaltar nessa história, nesse encadernado, é a arte. E também falando aqui, antes que eu me esqueça, tá? Essa nossa ediçãozinha brasileira do Pipoca Nanquim, ela tem um prefácio exclusivo do próprio autor, tá? Do Demetrius, ele fez pro nosso encadernadinho brasileiro. E também nós temos uma galeria de capas, né? Eu não lembro se são apenas capas ou se tem algumas outras coisas de processo criativo, tá? Fica aí a notinha de rodapé, mas capas eu garanto pra vocês, beleza? De qualquer forma, nos vemos por aí. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Fique aí ligado que talvez no fim desse mês vocês terão uma surpresa muito bacana, tá? Vai ser um complemento legal pra, digamos, começar de acordo esse ano, apesar de a gente já ter tido os vídeos de janeiro, né? Espero que vocês tenham curtido aí a maratona de Sin City, beleza? Mas é isso, tá? Recomendo aí pra vocês, nos vemos numa próxima. Muito obrigado por tudo. Tchau, tchau, um abraço, um beijo. Valeu.